Olá, associados e associadas da MEPA, estamos começando mais um MEPA Pode Mais, o podcast da MEPA. Como eu venho falando em cada programa, aqui é o local da experimentação, da conversa, do network da MEPA com segmentos da classe jurídica ou não, né? É o momento da gente dialogar, aprender, pegar a experiência. E hoje, para essa conversa, eu convidei o Hélio Rubens, promotor de justiça. Obrigado, Hélio, por estar aqui. Seja bem-vindo à nossa casa, sede social da MEPA, que também não deixa de ser sua casa, você vai explicar um pouco mais à frente, mas seja bem-vindo e obrigado por estar aqui. Obrigado, meu amigo Líbio, é um prazer estar aqui no seu programa, no seu podcast, para poder falar com a classe dos magistrados e com a sociedade do Pará como um todo, dada a abrangência que eu sei que o seu podcast terá. Sim, obrigado, Hélio. E no Ministério Público, Hélio, já passaste algumas experiências importantes, né? Queria destacar que foste uma espécie de coordenador, né? Queria que tu explicasse isso da escola, do nosso correspondente à escola judicial, né? Nós temos a nossa escola, vocês têm um nome diferente, né? Exato, o nosso é o CEAF, é um centro de estudos. Fosse um coordenador, uma espécie de coordenador. Exato. Eu cuidava da questão dos eventos científicos. Por conta disso, nós tivemos a oportunidade de fazer uma série de eventos tratando de assuntos de interesse público, né? Nunca somente voltado para o Ministério Público ou para questões meramente jurídicas, mas questões que envolviam o desenvolvimento social. Né? Essa experiência, inclusive, me permitiu, depois que saí do CEAF, continuar fazendo esses eventos na Associação do Ministério Público. Né? E tive a felicidade de, nessa trajetória, de cruzar com você, nós fizemos um evento juntos em Marabá. Sim, né? sim, Ampep sim. E a MEPA. Já agora, recentemente. Tratando o desenvolvimento da nossa região, que parece que é o nosso mantra, meu e seu. Já tratando do que vem aí pela frente, que é a COP30, né? Exatamente, antecipando esses assuntos e tentando tornar o Pará e o paraense protagonistas nesse evento. Né? A gente não tem só que receber as pessoas, nós temos que falar e ser ouvidos. Não vamos ser só hospedeiros de um evento. Não, a gente não pode ficar com a ideia de que a gente vai receber pessoas que vão nos ensinar como viver na nossa casa. Né? Nós temos o que falar e o que ensinar. Né? Então, a ideia desses eventos, que você participou também, trabalhamos juntos, é justamente trazer informação de qualidade para a sociedade. Né? Posso citar uma situação concreta. Todos sabem hoje que existe a possibilidade de exploração de petróleo na Amazônia, na margem equatorial. E eu lembro que assistindo o jornal, na TV, eu recebi a seguinte notícia. O pedido da Petrobras para os estudos da viabilidade econômica da exploração de petróleo na Amazônia foram indeferidos pelo IBAMA. Eu fiquei chocado, porque eu me considero um cara relativamente bem informado. Posso não estar entre os melhores, mas bem informado. E eu não sabia nem que havia o pedido. Eu já sou informado do indeferimento. Né? Então, eu conversei com o presidente da minha associação e disse, nós precisamos fazer um evento público, né, amplo, chamar a Petrobras, chamar o IBAMA, chamamos sociólogos que estudaram o impacto do pré-sal nos municípios fluminenses, né, impactos positivos e negativos, para trazer informação de qualidade para a nossa população, para que ela possa ser protagonista nisso. Sobre o que está acontecendo no nosso quintal. Estão mexendo lá e disseram para a gente que não pode ser explorado. Pois não pedem nem licença e dizem se pode ou se não pode. Alguém entrar na sua casa e começar a dar ordem na sua casa. Mas ainda na tua apresentação, na atividade fim, também tiveste uma atuação no núcleo de combate à improbidade administrativa. Recordo ter te conhecido, inclusive, próximo a isso, trabalhando com o procurador Nelson Medrado, né? Exato. Tivemos a oportunidade de trabalhar em Parauapebas nessa linha de trabalho. Exato. Né? Foi um momento muito, muito produtivo da minha carreira. Existiu uma equipe muito dedicada no Ministério Público no combate à improbidade. Eu lembro que nós chegamos a índices elevadíssimos de investigação que chegaram a soluções. No nosso caso, que você foi juiz, nós chegamos até a conseguir devolução de recurso da Câmara Municipal para o município, coisa que nunca acontecia no município de Parauapebas. Né? Nós tínhamos uma Câmara Municipal. Aprovação de uma lei, inclusive, sobre regulamentação de apuração de ética dentro da Câmara. Era uma Câmara, para que todos aqui tenham ciência, que recebia 65 milhões de reais por ano, mais do que muitos municípios, né? E é um prédio só, e esse dinheiro todo era executado no ano. Né? Nunca houve uma devolução. E depois das operações que nós tivemos, foram inúmeras, pelo menos 4 ou 5 operações, foram denominadas de operações filisteus, né? Nós conseguimos
a sanção de muitas autoridades, pessoas com poder econômico, pessoas com poder político, e até pessoas que utilizavam da violência, e nós fomos até o fim, né, fomos buscar a aplicação do direito em relação a essas pessoas, preservando o contraditório para a defesa. E aqui vem um ponto que eu considero relevante na minha carreira. Todas essas operações foram feitas, né, pessoas que eventualmente nunca tinham sentido que a lei para si valiam, né, viram a lei sendo aplicada, mas eu sempre tentei tratar as situações com um certo distanciamento racional, né? Como disse, nós conseguimos a prisão, bloqueio de bens de autoridades, e em momento nenhum eu fui representado por essas autoridades, né? Isso, o que eu quero dizer com isso? Foi essa questão de tratar as coisas com muita objetividade, né? Isso me dá um gancho para o motivo principal que me trouxe aqui, né? Sim. Que é a possibilidade de eu vir a ocupar uma cadeira no CNJ. Isso que a gente vai te apresentar como essa razão de ter vindo aqui nessa participação no nosso podcast. Esse é mais um desafio da tua carreira. Como foi para chegar nessa proposição de oferecer teu nome para ser um dos candidatos, né? E em que pé está isso? Essa é a razão maior de você estar aqui hoje no nosso podcast. Meu amigo, eu conversei com muita gente dentro do Ministério Público, né, sobre a possibilidade. Eu não imaginei de ser um candidato de mim mesmo, mas um candidato de determinados propósitos, de determinados valores. Eu senti um ambiente favorável aqui no Pará. É feita uma eleição internamente no Ministério Público. Eu sou candidato único, a eleição será amanhã. Isso provavelmente quando o nosso programa for ao ar, essa eleição já deve ter passado, né? Exato. Então é uma eleição que muito provavelmente irá chancelar o seu nome. Então, exato. Hoje nós estamos nessa fase pós-eleição. Os ministérios públicos fazem suas eleições, nem todos fazem. Por exemplo, Pará não terá representante para uma cadeira no CNMP este ano, né? Houve só minha inscrição para o CNJ. Isso acontece. E cada estado um representante. Um representante do CNJ. E isso acontece porque é isso, a noção de que ninguém deve ser candidato de si próprio, né? Ou há um projeto a ser realizado, um serviço a ser prestado, né? Ou é melhor nem tentar. E houve esse cenário, a eleição é amanhã, e em seguida os nomes serão encaminhados ao Procurador-Geral da República, né? Esse foi o segundo fator que me animou a concorrer. Porque eu fui aluno do Dr. Paulo Gonet, né? Aluno de Direito Constitucional, tive sempre um excelente contato com ele. Ele é um grande intelectual, né? Eu me interesso muito também pelos temas de direito constitucional, sobretudo a questão dos direitos fundamentais. E minha monografia de mestrado teve, sem sombra de dúvida, como livro de referência, um livro escrito pelo Dr. Paulo, né? Que é o Juízo de Ponderação, livro lançado pela editora Saraiva, que eu recomendo para todo mundo, os estudantes de direito que se interessem por direitos fundamentais. É a Bíblia dos direitos fundamentais, sem sombra de dúvida. E fácil de ler, porque ele escreve muitíssimo bem. Então esse foi o gatilho. Mais uma das razões. Mais uma das razões. E a outra é alguma coisa que até me causa indignação, né? Nós vemos na mídia certos setores que lançam críticas à magistratura em geral e em especial à magistratura paraense. Eu considero essas críticas de forma geral infundadas, né? No meu dia de trabalho eu encontro magistrados abnegados, né? Não há nenhum exagero aqui, porque uma coisa é ser magistrado em Balneário Camboriú, né? E outra coisa é ser magistrado no interior do Pará. Isso é um raciocínio que eu já faço há muito tempo e faço para a minha carreira no Ministério Público também. A estrutura de um município, de uma comarca, ela compõe a remuneração do membro, né? Sim. É uma composição indireta, mas isso conta, né? Então, como é que eu trago os melhores, né, que é o que o concurso busca obter, com o que eu ofereço em contrapartida, né? Porque está na contrapartida da estrutura. E não é só isso, veja só. Nós temos um Estado
que cabe França, Espanha e Portugal dentro. Sem as estradas, sem o metrô, sem estruturação de internet, sem hospitais, sem escolas. E força de segurança adequada. Exatamente. Então, pensa só, a gente pega um garoto, uma garota de 20 e poucos anos, que estudou muito, que abdicou de muita coisa em nome de um sonho, de uma vocação, né? Ingressa no concurso e diz assim, vai para Jacareacanga. Né? E existe um segundo sinão que tem que ser pesado. Né? Se eu sou promotor de Balneário Camboriú, bati no microfone, desculpa, promotor, né, fala com a mão, mas não sou italiano. Acostumado com júri. Exato, um pouquinho. E eu levo a minha família para lá, e todos vão contentes. Então, o promotor e o juiz no Pará, ele se afasta da família. Quanto isso vai? Eu acho que é o primeiro impacto, exato, né? E ninguém o primeiro efeito colateral que não está no edital do concurso. Não tá. E ninguém coloca isso na balança. Né? E vamos pensar do ponto de vista do gestor. Ele diz assim, eu preciso de juízes de qualidade. Né? Mas o que é que eu ofereço como contrapartida? Eu ofereço um bom salário. É um salário bom. Os padrões brasileiros não tem nada de excepcional em relação ao padrão internacional. Sim, isso é importante sempre destacar. Né? Juízes e promotores no Brasil ganham mais ou menos a mesma coisa do que nos outros países. Né? E tem um volume de trabalho infinitamente maior, uma estrutura infinitamente mais precária, né? Precarizada. E entrega muito mais resultado do que lá. Né? Julga muito mais. Julga muito mais. Né? Imagine o que seria o interior do Pará sem o Ministério Público e o Judiciário na questão da saúde. Sim. Eu acredito que todos os dias cheguem ações relacionadas à questão de saúde, que salvam vidas. Né? Todos os dias vidas são salvas pelo trabalho direto de magistrados no estado do Pará. E aí, nesse mesmo comparativo, o Judiciário e o Ministério Público fazendo um papel que nesses outros grandes centros, nem às vezes não é necessário que se faça. Não é necessário. Porque você tem uma estrutura que funciona. Exato. O serviço já é prestado. Então, assim, mais ou menos, trocando em miúdos o que tu está falando, eu acho que nessa candidatura tu te apresentas como alguém que vai carregar uma bandeira regional do demonstrativo do que é necessário. Essa compreensão de que o CNJ talvez em algum momento ele discipline um Brasil como se fosse único e na realidade ele não é essa unicidade. Eu lembro que certa vez eu conversei com uma pessoa do CNMP, representante do CNMP, e ele me perguntou como é que era a realidade dos municípios do Pará, para um promotor, para um juiz. Eu disse, vou lhe explicar, mas você não vai entender. Né? Porque uma coisa é o cara que é ligado a questões ambientais, dizer assim, vou passar uma semana no município X, e ele vai como turista. Né? A perspectiva de tempo é fundamental para compreender isso. Eu vou passar, é tudo muito legal, é tudo muito diferente de onde eu venho, mas daqui a pouco eu vou embora. A visão do exótico. Exato, do exótico. Né? Agora, vá para lá e diga assim, quando você vai sair daí? Não tem a menor perspectiva. Né? Então, são pessoas abnegadas e que prestam um serviço essencial que garante direitos fundamentais. E numa democracia não tem nada mais importante, nada que tenha mais valor do que direitos fundamentais. E essas pessoas precisam ser bem remuneradas por isso. Até por questões práticas, pragmáticas. Pense o seguinte, isso me contou o ministro Moreira Alves. Eu não vou lembrar dos valores. Eu fui aluno do ministro Moreira Alves, em Brasília. Na mesma época, eu fui aluno do Procurador da República, Paulo Bonet. Ele narrava sobre um processo, que ele era o relator, o processo era de valores bilionários, né? E ele disse o seguinte, os advogados peticionavam petições de 5, 10 páginas, né? Ele fez uma sentença ali, ele era um gênio, uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi na vida, uma sentença de 50, 60, 100 páginas, esmiuçando tudo, e decidindo, quer dizer, a participação mais importante é a dele, que decidiu, resolveu o problema, acabou com o conflito, né? Pacificou a sociedade. Ele brincava, esses advogados ganharam milhões, e disse, eu ganho meu salário. Né? Então isso entra na equação da cabeça desse menino de 28 anos que vai para lá e que vai decidir questões milionárias. Então ele vai dizer, e eu não ganho nada. Né? Eu arrisco a minha vida, eu me afasto da minha família, eu não tenho a estrutura que eu tinha, trabalho para servir. Essa pessoa tem que ser bem remunerada. E como eu disse, a remuneração do magistrado e do promotor de justiça no Brasil não é diferente da do resto do mundo. Europa, Estados Unidos. Essa questão da remuneração e nesse aspecto
específico do Norte. É um tema que foi recentemente regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas vez por outra também eu dialogo, que se classificou como difícil provimento, né? E eu tenho em toda conversa que tenho oportunidade de fazer, eu falo muito isso. Nós não temos no norte do Brasil comarcas de difícil provimento, nós temos uma região de difícil provimento. Perfeito. Se você pegar a permuta das pessoas que querem trocar das suas cidades, seus estados, você não tem ninguém do sul e sudeste que queira vir para o norte. E o inverso, né, é a realidade, todos do norte querendo ir para o sul e sudeste. Então entra nessa equação e é algo que eu acho que é fundamental na proposição que tu estás fazendo, de colocar no CNJ, de que isso seja tocado, de que isso seja falado. É preciso que isso seja falado e alguém levante essa bandeira. Nós temos uma desigualdade histórica, né, que ela precisa ser compensada, né? Nós precisamos dos melhores magistrados, dos melhores membros do Ministério Público, para que essa desigualdade seja sanada, seja equalizada o mais rápido possível. Porque senão a gente só reproduz as causas da desigualdade. E a gente sempre vai ficar para trás. O bonde da história vai sempre passar e a gente vai ficar reclamando, às vezes, um do outro. Sim. É um outro efeito que também aparece nessa proposição, quando alguém, porque fica, às vezes aparece, o fulano se candidatou a uma vaga de CNJ ou de CNMP. Não, o fulano não é o ideal, o fulano, mas na verdade talvez essa compreensão disso que está falando, que é o nosso nome, né, que é o nome do nosso estado ainda ali, então todos deveríamos nos fechar em torno desse nome, para que seja esse, para que seja o momento, porque a gente sempre também fica naquela história, não é o nosso momento vai chegar e ele não chega. Não chega. As gerações se passam e o momento não chega. A Amazônia tem que ocupar os espaços de poder, porque sem isso nós não sairemos do estado em que estamos, né? Nas condições em que estamos. E se você pegar o IDH dos municípios da região norte como um todo, são os piores do país. Né? Então, é preciso uma atenção especial. E a COP talvez seja esse momento de atenção especial para o Pará. Agora nós precisamos estar preparados, assim como a gente conversou aqui em relação ao petróleo, para falar, para mostrar os nossos problemas. Para ter voz na COP. Para ter voz. A gente não pode só ser o hospedeiro, né? A gente tem que atuar. E que conexão isso tem com o CNJ? Né? Alguém pode perguntar, e o que tem a ver com o CNJ? A questão é essa. É claro que o CNJ tem uma função correcional, isso é óbvio. Né? É até ululante repetir. Mas é preciso ter, por dois motivos. Por tudo isso que a gente falou, essa questão estrutural, que nós precisamos trazer dignidade para a nossa população. E a segunda é a minha experiência pessoal. A grande maioria dos juízes com que trabalhei, aliás, eu posso ser com todos que trabalhei, né? O que eu via era muito esforço, muita abnegação. E há nessa, quer dizer, na função do CNJ como atividade correcional, ela é uma, obviamente, das atribuições do CNJ, mas o CNJ tem um papel importantíssimo na construção de um poder judiciário, aí é como se fosse uma dupla atividade, de um poder judiciário uno, de um poder judiciário que tenha comandos iguais, né, que seja, digamos, palatável nesse aspecto de administração. Mas essa compreensão do diferente no regional, Exato. Apesar de o CNJ emanar conceitos comuns, ou até mesmo punições comuns para o Poder Judiciário, mas é imprescindível que ele também seja formado pelas regionalidades para que essa compreensão seja levada. Ele vai igualar tratando diferente. Exato, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E é essa visão que tem que chegar lá, é esse recado que tem que chegar. Olha, você não conhece a realidade do município e cobra do juiz como se ele estivesse na capital. Ou numa cidade classificada igual com toda a estrutura que tem, com todas as possibilidades que 200 mil habitantes no norte, com 200 mil habitantes no sul-sudeste. E o que é que não se pode fazer? Qual é o erro a não cometer? É simplesmente vir e punir, ou então dizer, deixa assim como está. Né? Não, é preciso conhecer o problema e solucionar o problema. Aí será possível, no futuro, uma regulamentação mais linear, porque as diferenças serão minoradas, né? A gente vai compensando. Então, alguém precisa levar esse recado, e essa missão que me coloco, né? É levar o recado
das peculiaridades da nossa e ver e das necessidades. Ver o quanto é difícil que nessa disputa, né, e aí nós sabemos que interferem diversos aspectos, né, políticos, né, o Norte não tem também nenhuma distinção. A permanecer igual, nós sempre vamos ter dificuldade de emplacar alguém do Norte, porque não há um critério que faça uma discriminação, como se isso não fosse necessário. Porque essa compreensão, como tu falaste, nem que a pessoa venha, né, para passear ou para passar até um estágio que seja de 6 meses, que fosse, seja lá, né, para comer nossas comidas, dizer que é a melhor culinária, que é uma frase que é comum sair daqui, melhor culinária do Brasil é de Belém do Pará, né, real, mas é a opinião comum que sai, mas ela não vai ter a vivência nem as experiências de alguém que se formou aqui, que conhece, que sabe que na universidade, entre estudar direito falimentar e de repente estudar a lei de registro público, era melhor estudar a lei de registro público, que a gente vai trabalhar em Altamira, porque a gente vai trabalhar, né, em Marabá e sabe das dificuldades, né, de registro de terras ali, da dificuldade até mesmo dos assentos de nascimento. Então, é disso que se fala nessa proposição também, né? Da necessidade de levar o olhar e de, talvez mais à frente, regulamentar ou regularizar que é isso. Nós precisamos de uma cota do Norte, nós precisamos de uma cota que seja, né, de determinadas demandas que atormentam o Poder Judiciário de alguma forma. Eu posso dar até um exemplo prático. Veja só, o tipo de regulamentação que diga que o juiz tem direito a receber pelo deslocamento a partir de determinada quantidade de quilômetros. Nós aqui no Pará sabemos, a gente olha no mapa e diz assim, tá, a 200 quilômetros, então não deve receber. Só que a estrada tem condições tais que essa viagem que levaria 2 horas, leva 6 horas. 6 horas. Isso comigo. Né? Agora, só vai compreender isso quem faz aquela viagem pelo menos de 15 em 15 dias. Em determinados períodos do ano. Não consegue nem fazer. Sente na mente, no coração e na coluna. Sim. É uma dor física, quer dizer, é uma entrega até corporal. É um exemplo bem prático do que eu fiz recentemente, indo de Santarém a Itaituba, que fica na casa dos 300 e poucos quilômetros. Mas 300 e poucos quilômetros que durante o verão é a poeira e durante o inverno é a lama que não deixa passar. Então esses 300 e poucos quilômetros são muito distintos do que... Né? Como explicar, além de... Para mim isso é igual ao Círio de Nazaré. Quando alguém tenta explicar o Círio de Nazaré para quem nunca veio, você sempre percebe que não fechou a conta. Né? Ficou muito superficial. É a mesma coisa. Como explicar? Você às vezes vai para um município, você vai pegar um barco e vai demorar o mesmo tempo que você levaria para chegar em Dubai. O cara escuta isso e diz, que coisa, né? Mas ele não sente. Quem só vê o Círio pela televisão não sente a mesma coisa que quem está lá dentro. Eu acho que essa é a melhor metáfora. E essa realidade tem que chegar. Mas não é só para chegar para ter uma bandeira. Né? É para chegar, ter uma bandeira e cobrar a solução. Cobrar a solução dentro do Pacto Federativo mesmo. Veja, hoje existem muitas bandeiras corretíssimas, né, que buscam equilibrar a nossa sociedade com erros do passado relacionados às pessoas afrodescendentes, relacionados à mulher. Né? E isso é perfeito, tem que ser, tem que se expandir. Nós temos que chegar a um ponto em que essas coisas não sejam mais nem necessárias. Sim. Quando a sociedade for equânime, quando a sociedade for mais paritária. E a mesma coisa vale para as regiões do Brasil. Né? Isso vale para os municípios, para a administração municipal, isso vale para o judiciário, isso vale para o Ministério Público, mas nós precisamos ter uma bandeira. E aí vem o ponto que você disse, às vezes a pessoa não é mais adequada, não, mas fulano de tal, a gente tem que deixar de lado o que nos separa e sentar em torno dos nossos objetivos comuns. Né? Porque senão, como nós dissemos agora há pouco, o bonde vai passar mais uma vez e a COP, tudo que vem acontecendo no Pará, e o Pará vem sendo centro de atenções, né, do mundo, é um bonde de oportunidade para a gente dizer, olha, não funciona assim, não é bem assim, a gente precisa disso. Se estão interessados na gente, é preciso que se interesse pelas soluções que nós sabemos dar também. Veja só, eu não quero justificar nada, mas a gente precisa ter determinada sensibilidade. A gente vê, às vezes, pessoas em garimpo. Isso é revelado, isso acontece, né? Elas são punidas, têm que ser punidas, isso está na lei,
Mas se você for ver, aquelas pessoas que estão ali diretamente, elas são miseráveis. Muitas não têm outra oportunidade. Aquela é a melhor opção. Porque se não fosse, talvez não estariam ali. Muitos com muita idade já. Sim. Essa questão do garimpo em Serra Pelada, quase todos são idosos. E aí se cobra. Vocês têm que preservar aquilo. Bem, nós queremos preservar, é importante preservar. A floresta presta um serviço para a humanidade. Só que o mundo se desenvolveu destruindo as suas. É o modelo econômico, infelizmente, que nós temos. Sim. E que ainda não superamos. É preciso colocar o pé no chão. O modelo econômico mundial ainda é predatório. Né? Tem que durar aquilo, porque senão não resolve o problema. A melhor coisa para um médico curar alguém é o bom diagnóstico, para estabelecer esse procedimento de tratamento. Né? Então, é essa a questão. Né? A gente tem que conhecer, tem que entender o problema e buscar as soluções. Porque senão a gente vai ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo. E sempre esperando que essa hora chegue. Falaste aí um pouco de como é que seria essa sistemática. Feita a escolha do teu nome pelo Ministério Público Estadual aqui do Pará, passa-se a formação de uma lista que vai ser levada ao Procurador-Geral para a escolha dele e nomeação. Exato. Já tivemos um representante do Ministério Público no Conselho Nacional de Justiça, o Dr. Gilberto Valente. Tivemos já um representante do Judiciário. Com Nobre, né? Quer dizer, Pará, ele tem até algum destaque nisso. Sim. Proporcionalmente. E a gente espera que consiga ter valores, propósitos que nos credenciem, não só a mim, mas a esses propósitos, para que eles sejam reconhecidos e ganhem espaço nacional. É essa a ideia. Não é mesmo uma candidatura de uma pessoa, né? É uma candidatura de ideias. É isso que me propôs. Beleza, Hélio. Assim, eu queria, em primeiro lugar, desejar sorte nessa caminhada. Eu acho que é uma caminhada que está iniciando aqui, dando os primeiros passos, desejar sorte. Tenho certeza que a tua conquista a essa vaga, certamente, além de representar o Estado do Pará, seria com certeza um aliado da magistratura paraense. Eu acho que até pelas referências que fizeste, a tua participação na ANPEP junto com a AMEP, nós fizemos parceria, isso mostra qual mais ou menos seria o teu perfil lá. Então, desejar sorte, agradecer a tua vinda aqui ao nosso podcast, que seja só a primeira de muitas. Isso aqui é um projeto, como eu tenho falado aos colegas, que está nascendo, é o local do diálogo, de diversos diálogos. Eu sei que tu vais vir aqui outras vezes para tratar outros temas, e agradecer e te franquear a palavra. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo, porque o Judiciário, outras instituições, por exemplo, a categoria dos professores, né, esse tipo de classe deveria ocupar a opinião pública. Sim. Né? Formar a opinião pública. A opinião pública ela é povoada hoje de achismos. Né? E tem gente muito boa, muito capacitada, que pode dar opinião, e opiniões produtivas, né? Para que as coisas melhorem. Porque, ao fim e ao cabo, é isso que todos nós buscamos. Né? Melhores condições de vida para a nossa população, melhores índices de DH. Então, a gente tem que estar meio fora de moda, né? Um discurso um pouco mais demorado, alguma coisa que leve mais tempo, alguma coisa que exija mais reflexão. Mas nós temos que voltar a ocupar o espaço público. E essa tua iniciativa aqui é exatamente isso. Eu acredito que os propósitos sejam esses. Então, parabéns e vida longa ao seu programa. Obrigado. E assim também, o último toque aqui, essa casa, a sede social da MEPA, que é a nossa casa, a Casa da Magistratura, também não deixa de ser a casa do Hélio. A gente esqueceu de tocar nesse ponto aqui, mas para finalizar isso, já conhecias, né, essa sede, até porque a doutora Miriam, que é nossa associada aposentada, é mãe do Hélio, então ele já conhecia isso aqui, não deixa de fazer parte da AMEPA, né? Muito obrigado, Hélio, obrigado mesmo. Associados e associadas à AMEPA, até o próximo programa. A gente vai trazer convidados e convidadas aqui para dialogar com a magistratura paraense. E até a próxima.